O governo vai anunciar nesta quinta-feira aumento de impostos que vão incidir sobre combustíveis como gasolina, diesel, etanol. O aumento de tributos é a única maneira, diz o governo, de enfrentar o buraco das contas públicas, que continuam as contas em péssimo estado. O pessoal que não entende, nunca estudou o assunto, acha que é o seguinte: o comunismo, o sujeito toma o poder e diz, agora é o comunismo, turma, agora toda a propriedade é estatal. Isso só na cabeça de jumento. Karl Marx dizia que a propriedade tem de ser estatizada progressivamente, lentamente, através da taxação progressiva. Aumentar imposto, aumentar imposto, aumentar imposto, e isso vai estrangulando os caras e transformando os empresários cada vez mais em escravos do governo. Que é um processo que o nazismo fez igual, colocar o empresariado de joelhos. Só que o nazismo queria parar aí. Vamos dizer, o nazismo se contentava com o socialismo. E os comunistas não, tem que prosseguir até acabar o último. Nós temos que tomar tudo, depenar os caras até o fim. O corte de despesa já está no máximo, talvez até um pouco acima do máximo. O corte de despesa já está no máximo, talvez até um pouco acima do máximo. Um acordo entre líderes de todos os partidos permitiu aprovar 14 projetos de reajuste de salários, com um rombo de mais de 170 bilhões de reais. Se for necessário aumentar imposto é porque não há outra alternativa. Qualquer presidente de conselho, mesmo consultivo, sabe o que se passa numa empresa. Aliás, é essa a sua função. Mas no caso da JBS, não. O presidente do conselho não percebeu que a empresa desviou centenas de milhões de reais para corromper. Quem era o presidente do conselho da JF Holding da JBS? O banqueiro Henrique Meirelles, hoje ministro da Fazenda, que quer reformar a aposentadoria dos outros, mas não a dele, que seria de mais de 200 mil reais por mês, paga pelo banco Fleet Boston. O socialismo ainda admite uma divisão, um acordo entre poder político e poder econômico. No comunismo, o poder econômico é totalmente absorvido no poder político. Esta é a diferença. Então, dizer, o nazismo era socialista, mas não era comunista. Ou seja, ele não pretendia chegar a uma estatização completa. O comunismo diz que pretende chegar, mas não pretende chegar. A estatização completa é uma cenoura de burro. Ela é impossível. O von Mises já demonstrou isso aí em 1920, no livro Socialismo, Análise Econômico-Sociológica. O raciocínio dele é muito simples. Se não existe mercado, as coisas não têm preço. Se não tem preço, não tem cálculo de preço. Se não tem cálculo de preço, não tem planejamento econômico, portanto não tem socialismo nenhum. Então, o socialismo só é possível se você conservar uma área residual de capitalismo bem grande, como na própria União Soviética se conservou. Hoje sabe-se que 50% da economia soviética, ainda sob o próprio Stalin, era economia privada, clandestina, mas que o governo tolerava. Tanto é que quando caiu o regime, tinha lá vários bilionários. Pois é, de onde surgiram os bilionários? Então, eles já estavam todos lá, ganhando muito dinheiro. O aumento dos impostos sobre combustíveis para fechar as contas desse ano já estão com um rombo gigantesco. O Estado tem que estar sob o controle da sociedade, tem que servir à sociedade. Por isso chama serviço público. Agora, o burocrata que oprime você, certo? O fiscal que te manda para a cadeia por não cumprir uma lei impossível de cumprir, por exemplo, eles colocam mais imposto do que qualquer um pode pagar. Daí o pessoal não paga, eles põem na cadeia. Você acha que isso é serviço público, porra? Isso aí é um monte de vagabundo se servindo das leis para oprimir o povo e encher os bolsos de dinheiro. Tá certo? O corte de despesa já está no máximo, talvez até um pouco acima do máximo. O corte de despesa já está no máximo, talvez até um pouco acima do máximo. Não existe conflito entre capitalismo e socialismo, não existe nenhum. Capitalismo, sabe o que quer dizer capitalismo? Quer dizer economia. Só existe economia. Existe economia feudal, existe economia capitalista e existe economia fascista ou socialista, que é o meio a meio. É só isso que existe. Comunismo não existe e não vai existir jamais. Ele não pode existir. Não só porque é materialmente impossível, mas porque se a Revolução Comunista alcança os seus objetivos, alcança o seu poder total e diz, agora estamos na plenitude do comunismo, então eles não têm mais esse futuro em nome do qual eles podem
exercer a sua autoridade no presente, eles não representam mais o futuro, eles representam apenas o governo presente, então eles viraram telhado de vidro. Então, o que é? O comunismo é para ser empurrado com a barriga ad eternum. Tá certo? Tudo isso é um engodo monstruoso. Né? A solução vai ser essa, né? De aumentar os impostos sobre combustíveis. O aumento do PIS/COFINS sobre a gasolina é, segundo o ministro me disse, rápido e fácil de ser cobrado, e por isso optou-se por esse aumento. E é uma coisa que você não precisava esperar a experiência de um século para saber que é assim. No próprio conceito do comunismo, o conceito abstrato do comunismo, tal como Karl Marx o define, você já vê essa contradição ali desde o início. Então, quando você tem um plano contraditório, então é o seguinte, você está dizendo que vai fazer uma coisa, mas você vai fazer outra. Você não vai fazer o que você está dizendo, você vai fazer um outro negócio. É impossível. É impossível. Se você promete impossível, você vai fazer algum possível. E provavelmente vai ser uma bela porcaria. Um acordo entre líderes de todos os partidos permitiu aprovar 14 projetos de reajuste de salários, com um rombo de mais de 170 bilhões de reais. Se for necessário aumentar imposto é porque não há outra alternativa.